democracia é a forma de governo em que a sociedade tem canais eficientes para defender seus interesses. Na consolidação da democracia, o que faz diferença é a determinação da sociedade em trabalhar de forma organizada para fazer valer seus direitos, utilizando todos os canais disponíveis. No caso do dinheiro público, a participação do cidadão começa por uma atitude que já deveria estar incorporada ao nosso dia a dia: pedir nota fiscal. Você exige nota fiscal quando faz alguma compra? Eu exijo. Normalmente não. Não, nunca exigi. Às vezes não, né? Exijo, nem sempre. Depende do estabelecimento. Por quê? Quando é um mercadinho assim comum, não costumo pedir não. Não é falta de costume. Eu esqueço, sabe? O balcão isso não dá também, né? Eu não vejo necessidade, muita necessidade. Nunca me preocupei em exigir. Mas aquele papelzinho lá, que você vai fazer com ele? Tá, a senhora sabia que o dinheiro arrecadado quando o comerciante emite a nota fiscal traz os benefícios que a gente tanto cobra do governo? Olha, a gente nem sempre vê esses benefícios, né? Porque a gente tem essa desconfiança de saber para onde é que vai o dinheiro arrecadado. Que esse dinheiro que ele usa seria para estar ajudando os mais necessitados, né? Mas a gente não tem assim aquele benefício que a gente gostaria de ter. Mas se a gente não fizer a nossa parte e exigir, não vai melhorar nunca, né? Não tem condições. Pedir a nota ou cupom fiscal é uma forma importante de contribuir com a arrecadação do dinheiro público. Outra forma de participar da gestão do dinheiro público é influenciando na decisão de como o governo vai gastar o dinheiro que arrecada. O princípio não é diferente do orçamento doméstico: equilíbrio entre o quanto se recebe e o quanto se gasta. A cada ano, a lei orçamentária anual proposta pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo discrimina as receitas e despesas para o ano seguinte. E nesse ponto surge uma importante questão. Dinheiro público, de onde vem? A resposta parece óbvia e é: o dinheiro público vem do meu, do seu, do nosso bolso. Mas como? De que maneira engenhosa isso acontece? Vamos imaginar uma árvore. O primeiro grande galho é o do patrimônio. Dele se ramificam a propriedade e a renda. O segundo grande galho é o do consumo. Os seus ramos principais são a produção e a circulação. E finalmente temos o terceiro grande galho, que é o do comércio exterior. Um dos seus galhos é a importação e o outro é a exportação. Pronto. Tá aí a árvore de onde brota o dinheiro público. Então vamos logo descobrir quantas e quais são as espécies de tributos: taxa, imposto e contribuição de melhoria. Qual a diferença entre eles? Quando você solicita a um órgão público um serviço, como a emissão de uma certidão, você paga uma taxa. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda cobra uma taxa para fornecer certidão negativa de tributo. Se você precisa de um alvará ou de uma licença da prefeitura, você também vai pagar uma taxa. Veja que terreno abandonado. Que bela praça daria para fazer aí, hein? Crianças brincando, pessoal praticando esporte. Mas para transformar aquele lixão num lugar aprazível como esse, isso tem um custo. E a prefeitura pode pedir uma contribuição sua. É a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria também pode ser cobrada quando a prefeitura, o estado ou a União abre uma estrada, por exemplo. Bom, então até agora a gente viu taxas, contribuições de melhoria, ficaram faltando os impostos. Mas afinal, o que é um imposto? Imposto é o tributo que eu, você, todos nós somos obrigados a pagar ao poder público sem que esse nos preste qualquer serviço diretamente relacionado a esse pagamento. O imposto é a principal fonte de renda dos governos, dos três: do federal, do estadual e do municipal. Bom, então é isso. Existem três espécies de tributos: taxa, contribuição de melhoria e imposto. Por exemplo, na esfera federal, o IR é nosso velho e conhecido imposto de renda. Todo mundo conhece bem a mordida do leão. O que talvez você não saiba é que o leão morde de acordo com o sentido de justiça. O imposto de renda é progressivo, ou seja, são aplicadas alíquotas diferentes,
que possibilitam cobrar mais de quem possui maiores rendimentos. Na esfera estadual, o imposto mais importante é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é regressivo. A mesma alíquota é aplicada para quaisquer contribuintes. Por exemplo, se um menino de uma família pobre junta moedas suficientes para comprar um pacote de salgadinho e o faz no mesmo bar em que o Bill Gates, em visitar o Brasil, tivesse comprado um pacote dos mesmos salgadinhos, ambos pagariam de ICMS os mesmos 18% do valor da compra. Para atenuar essa regressividade, o ICMS é seletivo, ou seja, são aplicadas alíquotas diferentes para diferentes produtos, conforme a sua essencialidade. Hortifrutigranjeiros, por exemplo, são isentos. Produtos da cesta básica, arroz, feijão, farinha de mandioca, pão, sal de cozinha, pagam 7%. A maioria dos produtos paga 18%. E produtos considerados supérfluos, como cigarros, perfumes e cosméticos, pagam 25%. 25% do ICMS que é arrecadado pelos estados é transferido aos respectivos municípios. E para muitos destes, esta acaba sendo a principal fonte de recursos. Os estados ainda cobram o IPVA dos proprietários de veículos automotores e o ITCMD nas transmissões causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Você é proprietário de algum imóvel? Então todo ano você paga o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Entre os impostos do município, o IPTU, cobrado dos proprietários de casas, prédios, terrenos urbanos, em geral, é o mais importante na arrecadação própria. Para concluir, é importante lembrar, como já foi mencionado no caso do ICMS, que as receitas de alguns impostos são repartidas entre diferentes esferas da federação. Agora uma dúvida, pedágio é tributo? Não, pedágio não é tributo, é uma tarifa pública. E as tarifas públicas, ou preços públicos, não são cobradas diretamente pelo Estado, embora sejam controladas por ele. Como as tarifas de pedágio, existem, por exemplo, as tarifas postais e os preços de passagem de ônibus urbano. No processo de elaboração do orçamento, além da previsão das receitas, o Executivo tem que discriminar todas as despesas para o ano seguinte. E essa é outra questão muito importante. Dinheiro público. Como se gasta? Toda obra pública, para ser realizada, precisa estar prevista em orçamento, no orçamento público. O orçamento público é proposto pelo Poder Executivo e tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. O orçamento público estima as receitas e autoriza as despesas de todos os órgãos públicos para o período de um ano. Do ponto de vista político, o orçamento corresponde ao contrato celebrado anualmente entre governo e sociedade sobre as ações a serem implementadas pelo poder público. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a hierarquia dos instrumentos de planejamento e de orçamento de médio e longo prazo. Veja quais são. Plano plurianual. O plano plurianual estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública a longo prazo. É a programação global da gestão do governante, uma espécie de plano de governo elaborado no primeiro ano do mandato e que alcança o primeiro ano do governo subsequente. O PPA objetiva dar continuidade às sucessivas administrações para evitar que a população seja prejudicada com a paralisação de obras e serviços iniciados pelo governante anterior. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve de orientação para a elaboração da Lei do Orçamento. É comum que a LDO estabeleça os percentuais da receita arrecadada que caberão aos poderes e às entidades descentralizadas. Lei do Orçamento Anual. O orçamento anual, sujeito à aprovação por meio de lei, compreende o orçamento fiscal, ou seja, as receitas e as despesas de toda a administração pública, o orçamento da Seguridade Social, que prevê gastos com saúde, assistência e previdência social, e o orçamento de investimento das empresas estatais. Vamos agora à nossa próxima questão. De que forma o cidadão pode influenciar na aplicação do dinheiro público? Cada vez mais a sociedade civil participa da elaboração e execução do orçamento público, onde são definidas as políticas de gastos. Qual que é a importância da sociedade civil participar deste processo? Acho que o bom paralelo é a gente pensar na casa da gente. As pessoas cuidam dos seus próprios orçamentos domésticos, quanto é que entra de salário, quanto é que sai de despesa, e se não cuidarem, não vai bem.
Da mesma maneira, a sociedade tem que cuidar daquilo que é dela. A sociedade contribui para que o governo tenha recursos, e esses recursos vão para o orçamento e devem ser gastos adequadamente. Adequadamente significa gastos para bem da população. Educação, saúde, assistência social, renda mínima para aqueles que estão excluídos da renda geral, da economia. E dessa maneira, se o orçamento não for acompanhado de perto pela população, os gastos terminam sendo feitos pela cabeça do prefeito ou pela cabeça dos vereadores. Isso não é bom. A estrutura pública está preparada para admitir a participação da sociedade civil na discussão do orçamento público? A estrutura pública, eu não diria que como estrutura do governo está preparada, mas eu diria que a estrutura da sociedade mais governo, sim, está preparada. Um exemplo é o exemplo da criança e adolescente. A criança e adolescente tem uma área que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que lida exatamente com as políticas que dizem respeito a esse tema da criança e adolescente. E esse conselho tem que definir as políticas para que o governo leve adiante e acompanhar para que essas políticas efetivamente sejam implementadas, inclusive ao nível do orçamento, inclusive ao nível dos gastos que o governo faz. É uma forma de governo e sociedade estarem juntos acompanhando aquilo que interessa para a sociedade. Do lado da sociedade existem vários projetos. A Fundação Abric, por exemplo, tem o projeto Prefeito Criança. Como que está esse projeto? O Prefeito Criança hoje conta com 1.350 prefeitos no Brasil inteiro, cobrindo aproximadamente 50% da população brasileira. Os prefeitos se comprometem conosco a desenvolver uma gestão voltada à melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes, que, em última análise, são o futuro do nosso país. Nós estamos tomando o país emprestado às crianças e adolescentes, é preciso que voltemos a elas melhor do que o país está hoje. Os prefeitos se comprometem com um programa de ação voltado a atingir metas ao longo de 4 anos e a colocar um orçamento público de acordo com essas metas, de maneira que as metas possam ser cumpridas e possa se melhorar de fato a condição de vida da criança e adolescente. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aprovam essas metas e esse programa e, a partir disso, a sociedade civil acompanha aquilo que está acontecendo na vida da prefeitura. O Prefeito Criança é apenas um projeto, mas o movimento social como um todo está passando do papel de quem remedia a pobreza para o papel de quem promove mudanças na estrutura que sustenta o modelo de exclusão social no Brasil. O movimento social tem feito essa passagem. Tradicionalmente, os movimentos sociais têm se envolvido com assistência à população, aos mais pobres, aos excluídos. E tem feito também mobilização por causas pontuais, questões específicas, como, por exemplo, o trabalho infantil. O movimento social, no entanto, está se dirigindo hoje para questões estruturais, para questões que dizem respeito à vida de todos, para resolver o problema não apenas pontualmente ou para uma população localizada, mas para resolver o problema para a sociedade como um todo. E o grande instrumento para que o movimento social faça isso é a mobilização da sociedade para pressionar os governos na direção de elaborar programas de governo e colocar orçamentos públicos de acordo com esses programas de governo. E depois, os movimentos sociais acompanharem aquilo que vai sendo desenvolvido pelos governos para garantir que essa exclusão social seja reduzida por via dos programas que o próprio governo está desenvolvendo com a participação da população. Os cidadãos têm um canal importante de participação efetiva nas decisões públicas. São os Conselhos da Cidadania. Veja como eles funcionam. Nos Conselhos de Cidadania estão representadas áreas importantes como saúde, educação, segurança, trânsito. Nos conselhos também tomam assento representantes de vários segmentos da sociedade, como as pessoas da terceira idade e os portadores de deficiência. A missão dos conselheiros é eleger propostas que atendam aos interesses da população e que deverão estar contempladas no orçamento municipal. Nas áreas de assistência social e da infância e da adolescência, a sociedade tem poder de decisão por meio dos conselhos representativos, um direito garantido pela Constituição Federal. É o que diz o artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na participação da população, por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações. O artigo 227 estende essa orientação aos direitos da criança e do adolescente.
consequência prática da lei. Todo município tem que ter, obrigatoriamente, 2 conselhos: o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Municipal de Assistência Social garante que a assistência seja prestada a quem necessitar, independentemente de contribuição. Já o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelece políticas participativas de forma que a prioridade absoluta aos direitos da infância esteja garantida. Em cada município, o Conselho de Direitos, o CMDCA, deve deliberar as políticas públicas em relação à infância. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece em muitos lugares, seja pelo autoritarismo do poder público ou até mesmo pela falta de empenho e participação da sociedade civil. Um instrumento muito importante para o Conselho de Direitos utilizar e poder realmente participar, inclusive, no orçamento público, é a Lei de Incentivo Fiscal do Imposto de Renda, pela qual a empresa de lucro real pode destinar 1% do seu imposto de renda devido para programas relacionados à criança e adolescente, por meio do Fundo Municipal. Também a pessoa física pode destinar 6% do seu imposto de renda devido para o mesmo fundo da criança. Esse dinheiro pode ser aplicado pelo Conselho de Direitos em programas socioeducativos para a infância carente. Um dos maiores problemas que nós temos é justamente a falta desses programas socioeducativos que possam tirar as crianças da rua e realmente lhes dar mais condições de desenvolvimento. Uma experiência interessante nesse sentido tivemos na cidade de Sorocaba, onde o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente conseguiu iniciar um projeto colocando capoeira nas escolas públicas da periferia, atingindo 2.000 crianças. E o projeto foi um sucesso, os educadores, os professores foram unânimes em dizer da importância da capoeira, que é um jogo lúdico e tem a ver com a luta de libertação do povo, realmente para motivar as crianças, para lhes dar mais autoestima, para canalizar a sua energia. Entretanto, o dinheiro não era tanto assim. E quando o dinheiro foi acabando, a luta continuou no sentido de colocar esse projeto, que foi iniciado com recursos do incentivo fiscal, colocar no orçamento municipal. Depois de muita tentativa de convencimento, articulação, negociação com o Legislativo e Executivo Municipal, se conseguiu incluir no orçamento municipal, ainda de forma insuficiente com algumas escolas. Mas a luta continua para que realmente possamos ampliar o projeto. Assim como em todo município, deverá existir esse esforço para que haja cada vez mais projetos, políticas públicas, tirando o jovem ou adolescente, a criança das ruas e lhe dando condições de desenvolvimento para ter um futuro de cidadão de direitos, como a lei garante. O outro órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que também deve existir em todo o município brasileiro é o Conselho Tutelar. No seu município, por exemplo, as crianças e adolescentes estudam, brincam, enfim, têm seus direitos assegurados? Ou para a maior parte delas, a vida é matéria para manchetes de jornal? Sempre que os direitos de uma criança ou adolescente deixam de ser respeitados, o Conselho Tutelar deve ser acionado por qualquer cidadão que tenha conhecimento do fato. Sua atuação é sempre no sentido de retirar a criança ou adolescente da situação de risco e aplicar medidas de proteção. Os membros do Conselho Tutelar são escolhidos por mandato de 3 anos. Para fazer valer o direito das crianças e dos adolescentes, os conselheiros têm autoridade para requisitar serviços públicos em áreas como saúde, educação e assistência social. Em caso de inexistência ou oferta insuficiente desses serviços, os conselheiros deverão representar ao Ministério Público. Uma das
Competências do Conselho Tutelar está estritamente relacionada com o orçamento público. Seus membros têm a atribuição de assessorar a Prefeitura na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. É o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 9.069/90. O Conselho Tutelar conhece o dia a dia dos problemas da infância e também a carência de estrutura da cidade onde atua. Por conta disso, o Conselho Tutelar deve participar da elaboração do orçamento? Com certeza, né? Acredito até que seja esperteza do poder público quando ele dá esse espaço ao Conselho Tutelar para que ele possa propor e contribuir assessorando o poder público no orçamento. O orçamento público é a forma que se tem para que o sistema de garantia de direitos seja de fato concretizado e efetivado no município. E o Conselho Tutelar, através do seu atendimento, ele consegue perceber, ser sensível a essas causas da criança e do adolescente. Isso é a forma ideal, mas nem todos os conselhos tutelares têm essa postura, né? Infelizmente não, né? E acredito que por ausência de capacitação, né, porque os conselheiros tutelares, há uma rotatividade muito grande dos conselhos, né, e a capacitação é um buraco sem fundo. Nós temos uma dificuldade muito grande. Quando o conselheiro começa a se capacitar, tem essa dificuldade. Ele sai, a recondução dele por 3 anos termina, não pode ser reconduzido novamente. A gente sabe que o Conselho Tutelar da cidade de Piracicaba é um dos mais atuantes no sentido de participar na elaboração do orçamento. Que resultados consegue dessa atuação? Olha, nós começamos o trabalho aqui em 95, né, com a implantação do Conselho Tutelar. Eu fazia parte dessa cobaia, né, de estar entrando aqui em Piracicaba. E eu acho que a gente conseguiu caminhar muito nesse sentido, né? Primeiro, assim, de não ter feito nada sem aprender antes. Eu acho que isso é uma coisa que os conselheiros tutelares têm que começar a fazer nos seus municípios, né? Porque muita gente quer mandar no conselheiro e não sabe o que está mandando, então aprenda antes de agir. E aí, depois disso, nós começamos a trabalhar muito junto com o Legislativo. Foi o primeiro lugar que nós iniciamos o nosso trabalho, né, para fazer o convencimento de quem tem que tratar das leis do município, de quem fiscaliza o poder público e da onde a gente também estaria conquistando a questão da lei orçamentária, porque é aprovada lá, naquela Casa de Leis. Né? Então nós começamos a conquista por aí, e aí tentamos atrair a população, porque um outro detalhe é que não se faz nada sem o povo estar por trás. Todas as vezes que nós precisamos estar presentes nessas lutas, até que a nossa luta não é outra senão defender o direito de cada filho, cidadão piracicabano que está aí, né, nós conseguimos atrair esse povo. Os governantes nas esferas municipal, estadual e federal, eles são sensíveis à necessidade de dotar orçamentariamente os conselhos tutelares? Nós temos que sensibilizar muito ainda os nossos governantes para que eles percebam que o Conselho Tutelar veio a contribuir, que ele não é um inimigo, que ele está aqui vendo em foco todas as necessidades dessa criança, desse adolescente, e que deve, claro, dar o norte no município. Isso não é ser inimigo, isso é contribuir com o poder público, para que ele gaste menos e o dinheiro que ele gaste na questão da prioridade absoluta da criança e do adolescente seja de fato atingindo aquele problema, aquele foco de problema, minimizando, é claro, que a gente não vai conseguir resolver todo o problema do nosso país, né? Principalmente o problema social, que a nossa dívida social é muito grande, mas assim, minimizando esses problemas, tendo uma criança que de fato tenha sua cidadania plena, garantida. A participação popular na gestão do dinheiro público começa pelo combate à sonegação, com a exigência do documento fiscal quando da realização de compras ou da contratação de serviços e com a denúncia dos casos de sonegação dos quais se tomar conhecimento. Depois, a participação do cidadão deve ocorrer na destinação das verbas, ou seja, na elaboração do orçamento. E o passo final é fiscalizar onde e como o dinheiro está sendo gasto. Um importante instrumento para esse controle é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece regras para a gestão dos recursos públicos. O governante que não respeitar essas regras será responsabilizado pessoalmente, podendo perder o cargo ou até mesmo ser preso. Os sistemas de informações gerenciais que estão sendo implementados no setor público vêm possibilitando maior controle do cidadão.
E caso alguma coisa esteja errada, os canais para reclamar são as ouvidorias e o Ministério Público. Muita gente afirma que o Brasil é um país em que as leis existem, mas não são cumpridas. Cabe à sociedade como um todo e a cada um de nós, cidadãos, a tarefa de nos mobilizarmos para que as leis sejam cumpridas e a cidadania prevaleça. Esse é o melhor caminho para construir uma sociedade mais justa, que respeita e pratica os princípios da cidadania. Ouviram do Ipiranga as margens